Boa noite! Estamos aqui mais uma vez ao vivo para conversar com vocês sobre o que vocês quiserem perguntar. Hoje eu acho que seria legal falar da birra, né? Ontem teve um vídeo aí bem explosivo aí em relação à birra. Então, a gente pode falar de birra, que eu acho que é um fator extremamente importante para conversar, né? Deixa eu puxar aqui mais para cá porque eu tô com o braço curto. O meu suporte aqui. Ai, que bagunça, né? Depois a gente edita esse começo bagunçado. Doutor Pedro aqui. Boa noite, turma. Ateliê Beth Marioto. Boa noite, boa noite. Que demais, gente. Estamos sempre aí respondendo as dúvidas das crianças. E hoje, ó, o meu refletor. E hoje, eu acho que seria legal falar da birra. O que vocês acham? Vocês gostariam de falar de birra? Conversar sobre isso? Dani, Juliana Pereira, Daniele Diniz, Gabriele Machado, Nandinha Castro, Rafa Rocha, Livinha, Claudinha Xavier, ela Baby, a turma toda entrando aí, muito bom. Patrícia Manger, Ellen Nayara, muito bom. Vamos lá? Vou fixar o comentário para as perguntas, né? Que hoje é uma live de perguntas e respostas. Mas no final vou falar de birra, hein, pessoal? Eu acho que a birra vai ser interessante. Então não percam o final, que nós vamos falar um pouquinho sobre a birra, que foi o momento aí que ontem o pessoal percebeu uma urgência mesmo, né? As mamães estão sofrendo aí. A criança que dorme com a boca aberta, o que pode fazer? Ai, meu Deus do céu, o que a gente faz com a criança que dorme com a boca aberta? A criança que dorme com a boca aberta, ela normalmente é um sujeitinho que está sofrendo ali com uma dificuldade respiratória, né? Então você vai ter uma criança que quer respirar bem, mas não consegue. Muitas vezes tem que ser avaliado o que é adenoide, amígdala, né? Todas essas estruturas que são do canal respiratório, da boca e tal, que podem estar atrapalhando o fluxo do ar aí nessa situação. Então, se for uma criança que tem uma rinite alérgica muito forte, muito atacada, se é uma criança que fica com uma dificuldade respiratória à noite, ela vai acabar fazendo as olheiras. A olheira é consequência de tudo isso aí, é o último dos fatores que surgem, né? Enquanto a boca aberta ali é a apneia, a dificuldade respiratória, o sono não é reparador, aquela criança não descansa. Tá? Otorrino. Dá otorrino, tira uma avaliação, faz raio-x, tomografia, o que for, e aí tem que ver. Se estiver muito difícil, às vezes a cirurgia é uma possibilidade. Mas tem medicações também. Que mais? Vamos lá. Olha lá, bebê da Vanúcia. Vanúcia Lemos. Minha bebê de 1 mês briga com o peito ganhando peso, mas sempre luta na hora de mamar. Fica tranquila. O brigar com o peito, desde que esteja ganhando peso, não é tão problemático, que vai melhorar. Não fique preocupada. Às vezes é questão da pega mesmo, que o bebê ainda não pegou a mãe, principalmente de 1 mês, é pequeno ainda, não tem essa ideia ainda. Essa dificuldade de conectar ali. Vai passando, tá? E o bebê vai aprendendo a mamar, esse é o grande negócio, né? Vai entendendo melhor a mecânica da sucção ali. Mas não considere briga. A briga te dá tensão, te deixa tensa. Não é bom você pensar assim. Pensa que é um aprendizado. É melhor. Aí você tem menos tensão. A mãe que amamenta, ela tem que passar por menos tensões possível para que aquele bebê tenha a melhor amamentação possível. Olha lá, mais uma. Da Naibrum. Naibrum, bebê de 1 ano, muito agitada, mesmo com rotina do sono, ruído branco, casa inteira escura, é agitada, até na hora de dormir, o que fazer? Boa pergunta. O bebê de 1 ano, quando ele tem uma dificuldade para dormir ali, você tem que ver os estímulos noturnos, sempre, né? Mas aí também você tem que ver o padrão do sono da casa, né? Quando todo mundo dorme e tudo mais. Mas o bebê tem muita agitação, né? Com 1 ano, você tem que estar atento mesmo ao bebê que tem um excesso de agitação ali, que não atrapalha dormir. Às vezes também é o horário, né? Tem bebê que prefere ir dormir mais cedo, tem bebê que prefere dormir mais tarde um pouco. Não passando das 11 da noite, tá? Porque o bebê ele precisa descansar, desgastar aquela energia. Não adianta nada você também tentar forçar o bebê a dormir, sendo que ele está muito agitado. Às vezes você tem que dar uma gastada daquela energia ali, mais intensa, para que o bebê consiga relaxar depois. Entendeu? O dormir, ele é sempre muito complicado, é sempre muito difícil a gente lidar, porque ele isoladamente também pode ser indicativo de outras coisas, né? Que a criança está passando ali, um ambiente diferente, mudou a casa, mudou de carro, mudou, sei lá,
A criança mudou alguma coisa para eles, é uma fonte de insegurança. Mas o dificuldade para entrar no sono, às vezes vale a pena pensar até de incluir na rotina aí tudo um chazinho, né, uma coisinha mais leve ali que ajuda o bebê a entrar também no relaxamento físico. É difícil. O sono para o bebê, ele é uma coisa que tem que ser reparadora. Vocês estão vendo, o sono faz parte da nossa vida, do nosso momento. Mas é importante consultar. O bebê a partir de 1 ano, ele é esperado que ele desperte uma vez na madrugada ainda, mas que ele esteja começando a entrar no amadurecimento de conseguir dormir noites a noite inteira. Se não está acontecendo isso, converse com o pediatra. Porque o bebê a partir de 1 ano ele tem que começar a entrar nessa. Se está acontecendo, às vezes está acontecendo o bebê ou está com saudade da mãe ou está com fome ainda, e o bebê no meio da madrugada desperta e tudo mais, fica mais difícil. Mas a indução do sono do bebê, ela não deveria ser o problema. Tem que avaliar, tá? Mais uma. Vamos lá para ver a Gabriele. Olha lá. Gabriele contando do neném. 4 meses, dentinho saindo. Anda bem agitado. Relaxa, Gabriele. Tem outros motivos também que pioram os 4 meses. Fique feliz, porque não é só o dente. Tá? O dente atrapalha, mas o dente é esperado com 8 meses. Então pode ser que a sua impressão que seja isso aí, seja o dente saindo. Pode até mesmo ser que não está já saindo dente nenhum. A criança só está agitada porque ela era um bebê que estava ainda pensando estar dentro do útero até o 3º mês ali mais ou menos. E a partir do 4º mês ela se ligou que ela está do lado de fora. E aí ela quer experimentar, ela quer ver, ela quer tocar, ela quer pegar as coisas e enfiar na boca. No 3º mês o bebê passa a ter domínio sobre as mãos, de uma forma grosseira, né? O bebê pega as coisas de uma forma grosseira. E aí ele vai levar ao outro órgão que ele tem domínio, que é a boca. Isso abre um horizonte de possibilidades de exploração para essa criança. Porque ela vê você, criatura humana, fazendo, colocando coisas na boca, mexendo, falando. Um bebê se empolga, ele quer fazer também. Entendeu? Pode ser o dente? Pode. Mas pode ser só um salto de inteligência aí que o bebê passa durante os 4 meses ali. Tá? Se for o dente, mordedores vão te ajudar bastante. O bebê vai ficar mais tranquilo com o mordedor gelado, com o mordedorzinho macio que pode se fazer. Isso ajuda a aliviar. E algumas medicações, né? Com 4 meses a gente usa menos as de extratos naturais, né? Que a gente ainda tenta segurar um pouquinho até os 6 meses, né? As de camomila, aquela coisa toda. Mas você também pode usar, não tem uma grande contraindicação assim. Se eu olhar na bula lá, fala 6 meses. Será que é? Quase todo mundo usa antes, né? Verdade verdadeira é essa. Olha lá. A Tainá Catein. Bebê de 9 meses pode tomar um leite vegetal. Nutri passou leite de inhame e aveia. Mandou bater com fruta. Achei estranho. Não dei. Pode dar. Pode dar. O leite vegetal pode ser ofertado a partir do 6º mês para a criança. Tá? Você pode oferecer várias possibilidades ali. Mesmo a fórmula de soja, aquela fórmula Nansoi, né? Então a criança a partir do 6º mês a gente pode usar os leites aí com vegetais, leites. Olha lá, voltamos com a conexão, que parece que está meio complicado. Meninas de 3 anos com bigodinho, olha lá. Devo procurar um endócrino, pode ser apenas genética. Se houver o sinal genético aí da família, pode ser sim genético, mas é importante passar com o endócrino. Toda vez que você tiver uma alteração na pelagem da criança, né, a presença, é importante se avaliar. O mais perigoso de todos são pelos grossos na região genital. Esse pode ir sabendo que vai precisar tratar, tá? Normalmente a criança pequena, ela fica mais peludinha e tal, quando tem essa força genética, né? Aí pode acontecer. Não é nenhuma coisa a se tratar. Agora, se você vê pelo genital grosso, então a pepequinha com pelo grosso, escuro, o piruzinho, saquinho com pelinho grossinho, pode ir na endócrino. Até 8 anos, isso já é considerado uma puberdade precoce. Olha lá, bebê de 2 anos na creche, 2 semanas na creche, em casa, resfriada. O pediatra passou tratamento com leucogen. O que você acha? Não inicie antes que
não inicia ainda, tem alguma reação. Os medicamentos para prevenir as infecções ali, melhor, evitar que aquelas infecções peguem com grande intensidade, hoje em dia, bastante uso, todo mundo usa aí. Várias marcas, né? Tem o Becan, tem o Decogen, nossa, tem um monte. Puravit Imune, tem um monte. Então, são opções que você pode usar. Você vai ver como se dá bem o seu bebê com uma marca ou outra, para ver qual que dá mais certo ali. Mas eles têm um poder, pelo menos assim, visível de ter infecções menos prolongadas, né? Menos duradouras e tal. Mas também saiba, Ellen, que o bebê vai acabar tendo que ter essas infecções para ganhar imunidade, principalmente no início ali da creche, né? Mesmo que o bebê esteja indo na creche desde recém-nascido, viu? O bebê de 2 anos, ele vai acabar tendo reações na creche, independente disso. O bebê, meu filho, vai na creche desde 6 meses. Também vai ter infecções. Porque todo ano muda, né? Você vai ver novos quadros de gripes, de resfriados, novas cepas e coisas novas rolando. A criança vai acabar pegando, entendeu? Fique tranquilo. Experimente, veja se dá algum resultado visível. Agora não é a melhor época do ano para esse tipo de coisa. Você vai ver que a criançada agora começa a ficar um pouco menos doente, né? Em relação às infecções respiratórias, a criança começa a ter um pouco menos de gripes, resfriados e tal. No verão aí é bom proteger com as bactérias da flora intestinal. Sempre ficar meio de olho nelas, que elas que sofrem mais no verão. Mas se o seu bebê está ficando 2 semanas doente, 2 semanas, pode começar, pode fazer, vê se experimenta, vê se dá certo, conta pra gente depois. Tá? Mais um. A Ju Faidiga. O doutor, diferença dos sintomas da rinite para bronquite. Meu marido tem asma e eu bronquite e rinite. Minha filha tem ficado sempre com o nariz correndo. Tosse, não passa e cansaço. Bronquite e rinite são a mesma doença. Exatamente a mesma doença. Só que elas se manifestam em lugares diferentes. A rinite é a alergia respiratória do nariz e a bronquite é a do pulmão. Mas uma tem tudo a ver com a outra. Os gatilhos são os mesmos, os porquês aparecem são os mesmos, muitos medicamentos de tratamento são os mesmos. Às vezes você vai usar um corticoide em spray nasal na rinite, mas o mesmo corticoide, exatamente o mesmo nome de corticoide usado em bombinha para descer para o pulmão, entendeu? A rinite, ela traz menos complicações em relação ao cansaço, falta de ar, qualidade de vida é um pouco menos afetada, né? A rinite, ela atrapalha o nariz escorrendo, né? A criança escorre, lava o nariz, toma um antialérgico, acabou. A bronquite, muitas vezes, você precisa do broncodilatador, que aí vai deixar o pulmão aberto, né? E esse medicamento a gente quase nunca usa numa rinite, a gente não usa. Vai usar só na bronquite mesmo. Essa é a grande diferença do tratamento entre as duas. Certo? Mais uma. Lá. Vamos ver da Cláudia Xavier. Vamos ver aqui, ó. O que é isso? Fixar. Bebê de 1 ano e 3. Com paus da mão, sola do pé amarelado. Pode ser alimentação? O beta-caroteno, né? Um clássico aí da turma que come cenoura demais aí. Pode se depositar na palma e planta do pé. Aí pode rolar sim de às vezes. Esse depósito melhora muito com banho de sol, tá? Mas é importante avaliar, né? O risco de ser uma icterícia existe, né? Aqui não tem como eu descartar por você. Mas é mais provável isso, tá? Que seja um excesso de cenoura. E pouco sol, que daí tem que tomar o sol para mandar essa beta virar vitamina D. Priscila Bastos, bebê de 1 ano e 9, fala pouco, ela é mais calada, é normal, doutor. Olha, tem que ver o comportamento da criança, né? Sempre tem que olhar para ver como é que é esse comportamento real ali e tudo mais. Mas a gente tem, sim, né? As variações dentro dos perfis de encarar o mundo aí, né? O pessoal fala não é do ânimo, né? O pessoal que é temperamento, chama, né? A pessoa tem um temperamento mais comedido, mais retraído, é um fleumático, né? O que mais? Eu não lembro mais. O sanguíneo? Acho que não. Acho que o colérico e o sanguíneo são os mais agitados, o fleumático é mais, né, para dentro de casa e tal. Isso é uma coisa que pode variar com o temperamento da própria criança. Isso você não vai ver uma influência muito externa,
Mas tem que saber falar, tá? Então o bebê de 1 ano e 9 tem que saber falar, sim, tem que ter essas primeiras palavrinhas ali rolando ali, esperando já umas 50 palavrinhas aí desse bebê de 1 ano e 9 nas situações em que tiver mais à vontade, tá? Bebê à vontade, tem que falar bastante. O bebê retraído, com medo, vai falar pouco na frente dos outros e tal, vai ficar mais tímido e tudo mais. É normal também. Tá? O que tem que fazer é o bebê saber falar. Isso tem obrigatório. Senão a gente já manda para doctor. Uhum. Ah lá. Jaqueline Parra. Bebê de 6 meses está chorando, dormindo. Parece que está com dor. Literalmente acorda chorando. Tem que sempre avaliar, né? Tem que olhar para ver se esse bebê está tendo alguma dor, algum desconforto, alguma coisa para ver. Pode dar um analgésico para você experimentar também. Às vezes acontece de ser uma boa para você ter uma diferença diagnóstica aí. Às vezes a introdução alimentar mudou alguma coisa, impactou no bebê, ele sentiu diferença, está meio assustado. Muitas coisas podem estar rolando com 6 meses, rola bastante. Ah lá, Dri Miranda, 6 anos, com muita seletividade alimentar. Não come arroz e feijão, tem nojo, qual especialista procuro? A princípio é importante você levar na nutricionista materno-infantil, né, para ela fazer uma avaliação aí do que pode ser feito em relação à aceitação alimentar, né. O alimento ele é complicado, né? Às vezes tem muitos nuances aí. Às vezes a criança aceita a comida em casa, não aceita em casa, mas aceita na escola. Quando come feijão num lugar, come feijão do outro e tal. Mas assim, ninguém é obrigado a comer arroz com feijão neste planeta. Tanto é que só o brasileiro tem esse costume de comer todo dia arroz, feijão, arroz, feijão. O brasileiro que faz. No Japão não tem, na Coreia não tem, na Ásia, no lugar, na Alemanha não tem. Então, o que você tem que pensar? O arroz eu posso substituir por outro carboidrato. A gente pode trocar por batata, por inhame, por mandioca, por outras coisas. Você pode fazer a substituição. E o feijão você pode trocar por outra fava, outra leguminosa. Aí entra mesmo a ervilha, entra o que mais? Lentilha, grão de bico, essa turma toda entra no grão do feijão. E outros sabores dentro da mesma classe alimentar, entendeu? Não é obrigatório, todo mundo tem que comer arroz com feijão todo dia. Não, não tem isso não, pode ficar tranquila. Porque o arroz com feijão ele é uma coisa cultural do Brasil. Não é fácil não. Ah, mas a seletividade sempre é importante avaliar, porque a seletividade ela pode ser só um sinal da hipersensibilidade que essa criança pode ter. E aí tem que ser bem avaliada mesmo para ver. Às vezes a seletividade alimentar não é só seletividade, a criança tem hipersensibilidade auditiva, ela chora quando escuta um barulho muito alto, ela tem uma hipersensibilidade luminosa, a luz incomoda demais. Tudo isso aí tem que ser levado em consideração para ver se vai para um lado mais sensorial total ou se é só a rusga com arroz e feijão que a avó falou que tinha que comer e a mãe enfiou na boca e brigamos e aí ficou esse trauma. Entendeu? 90% das vezes é esse lado. Vamos ver mais uma aqui do pessoal que está agora, né? Ficar respondendo bastante perguntas de vocês que estão aqui pertinho de mim. Sempre do finalzinho, sempre é melhor, porque estão a todo mundo aí, que nem o Anderson. Anderson Soares Almeida, filho de 2 anos. Como se diz nos stories, não escuta a palavra não entende. Só seguindo seu conselho, distraindo ele com outras coisas. Está dando super certo, valeu, abraço. Então, vamos falar da birra. Aproveitar os últimos momentos aqui. A birra. O que é, né? A mãe e o pai, né? Eles são agentes do fornecimento para a criança, né? A criança, ela nasce. E aí o que acontece? Ela chora, ela ganha um colinho, ela chora, ela ganha um mamá, ela chora, ela ganha tudo o que for necessário para que ela se sinta novamente tranquila. Isso dá segurança, a criança se sente segura, certo? Com 9 meses, mais ou menos, o bebê começa a ter uma certa independência ao seu próprio ambiente maior do que ele tinha antes. Que até então é um bebê que está deitado, é um bebê que começa a sentar, mas com 9 meses ele pode começar a quê? Engatinhar. Então quando o bebê começa a engatinhar, ele começa a explorar não só o que está ao alcance das mãos, mas também o que está ao alcance do planeta ali ao redor dele. Então ele vai procurar coisas novas. Nesse momento, o pai e mãe mudam um pouco o papel, né? Eles são
os fornecedores de tudo, né, os que dão permissão para a criança sem se sentir frustrada e dão o que está faltando para ela, passam a ser um pouco agentes sensores. Eles começam a cortar. Por quê? Porque a vida é assim, certo? Você não vai permitir que o filho enfie o dedo na tomada mesmo. Esse é o exemplo mais clássico. Isso na cabeça da criança é uma quebra gigantesca. Eu brinco que a primeira traição que a criança sente é essa. Porque a criança, ela tem a independência, a mãe traz tudo, a mãe traz o mamar, a mãe dá comida, a mãe... Aí na hora que a criança enfia na tomada, ela vê uma reação da mãe que é diferente da que ela está acostumada. Entendeu? E aí, nesse momento, a criança, ela é frustrada. Porque ela queria fazer uma coisa, X. Dedo na tomada é um exemplo, mas a gente fala, queria riscar a parede. E aí a gente censura, porque a parede não é uma coisa que se deve riscar, entendeu? Aí surge a birra. Por quê? A criança é inundada por um hormônio de luta. Quando você é frustrado na sua vida, humano, você é adulto e tudo mais, o seu corpo libera um hormônio chamado cortisol. Porque no momento da frustração você tem que estar pronto para lutar contra o que te frustrou. Então você vai começar a sentir uma reação de luta, de corre ou luta, entendeu? Esse hormônio, ele cria um ambiente que o cérebro do bebê não está acostumado a lidar. Porque o bebê, ele não passa por esse tipo de situação até chegar a esse momento, entendeu? O bebê vai passar a entender esse momento aí depois de muitas vezes que ele passar por aquilo. E aí ele vai acostumando a entender. Então o bebê fez uma coisa errada, foi repreendido e ele é embebido no cortisol. O cérebro ali, ó, fica molhado de cortisol. E o cortisol faz tudo isso. O cortisol faz o quê? Aumenta a frequência cardíaca. O cortisol faz a pressão subir. O cortisol diminui o volume de urina. O cortisol aumenta. É uma loucura total. O cortisol mexe com o seu corpo inteiro. Por quê? Porque teve o gatilho. A gente teve um elemento disruptivo. Olha que nome bonito. É o elemento que mexeu ali com aquela coisa e aquilo estimulou a criança a se sentir frustrada. Porque ela foi censurada, ela foi cortada. Porque o nosso cerebrinho, ele acha que tudo é dele, né? Ele acha que vai explorar o mundo inteiro e tudo vai dar certo. Então, para você não ter que ficar engatilhando disrupção ali, estimulando um cortisol diário a todo momento no seu filho ali, desnecessariamente, a gente orienta o quê? A distração. Primeira coisa, para o nível número 1 de birra, a distração é a melhor opção. Quando o seu filho fixa com uma coisa que ele não pode pegar, a distração ajuda muito. Então, muda o ambiente, esse é muito bom também. Tá no quarto, pega a criança, vamos lá na sala. Tá na casa da avó, vamos sair lá fora, vamos ver um ar, sei lá, entendeu? A mudança do ambiente ajuda bastante. E a capacidade da criança se sentir atraída pela distração também, né? A gente vai conhecendo o pequenininho, né? O gato, ele já gosta de gato, você sabe que ele vai querer ver o gato e tal. Então, isso você vai pegando com o tempo ali. Principalmente nesse nível mais leve da birra. Porque você não precisa dizer não para você ensinar a criança que ela não deve fazer aquilo. Ela vai aprender. Pode ficar tranquilo. Ela vai aprender. Ela é inteligente. Toda criança é inteligente, toda criança é boa, toda criança não é ruim, não tem nada de mal dentro deles, eles não fazem por maldade. Então ele vai aprender, fica tranquilo. O que você vai fazer? Aprende fora do momento do estresse. A hora do estresse, que o cortisol está presente, ele diminui a capacidade cerebral de aprendizado. Então a cabeça da criança não fixa informação quando ele está estressado, nervoso, passando aquela coisa toda. Você entendeu? Então a hora do estresse é uma hora que o negócio perde-se. Eu falo pra você, não pode. Aquela criança não se importa com aquilo. Ela quer curtir, quer viver, quer aprender na diversão, entendeu? Às vezes,
você vai ver que aquela criança vai ter dificuldades ali de lidar com aquele momento da birra, vai começar a se estressar, vai começar a passar um pouco do ponto ali e entrar realmente no choro mais intenso. E aí o acolhimento é a melhor opção. Sempre dá o abraço, dá o colinho, mas não dá o objeto, hein? Que gerou a birra. Ah, você tá chorando? Tá bom, pode riscar a parede. Aí você entrou na permissividade. A permissividade já é um outro aspecto aí do negócio que não é legal. Então, quando você está na permissividade, você acaba liberando aquela criança para fazer o que ela quiser. A permissividade ela é uma forma de criação em que tem pouco afeto. Olha que loucura. Você não tem afeto pela criança. Por quê? Porque a criança ela está solta a fazer o que ela quiser. E toda criança ela quer conexão, né? Por exemplo, o momento em que a criança escuta um não e aí ela vira pra você dar risada e tal, é porque ela viu uma reação que te deixou fora do normal e ela, com a sua conexão bilateral de vida e volta, do mesmo jeito que você sorri para ela, esperando que ela sorria, quando ela sorri para você, ela está esperando que você sorria de volta. Olha só, a criança não faz por mal, ela não fica fazendo uma, como é que é? Rindo de você, ela tá tirando sarro, tá sendo, né, desprezo, não é? É uma coisa assim, a criança ela não tá fazendo isso. A criança ela tá tentando te fazer rir de volta. Você entendeu? Então aquilo que a criança faz durante o momento da birra ali, do estresse, são todas coisas sempre buscando a conexão de volta com a mãe, com o pai. Porque a conexão foi perdida por aquilo. Entendeu? Mil coisas na vida vão criar desconexão entre pai, mãe, filho e todo mundo. Então, aqueles momentos ali, o importante é, primeira coisa, a distração e outro, o carinho, né? Carinho sempre é bom, que daí ajuda a criança a se sentir mais segura. De volta. É mais ou menos isso. Eu estou preparando um curso para os pais para este momento da birra. O curso da birra vai ser um curso que não vai falar só da cabecinha da criança, do cérebro e tal. O curso da birra ele vai falar sobre esses mecanismos que você vai usar para tentar evitar na prática, mas ele também vai falar sobre como você se deve, como você faz para você se sentir tranquilo na hora de empregar isso aí. Porque o grande negócio da birra não é nada disso aqui que eu falei. Porque isso aqui a mãe faz instintivamente, o pai faz instintivamente, né? Quando a criança, o pai e a mãe têm afeto pelo filho, eles fazem isso. O mais difícil é você se sentir calmo embaixo da tempestade. Esse é difícil pra caramba. E eu estou preparando o curso baseado muito nisso também. Métodos para você, na hora que você estiver no baixo do estresse ali, descer a sua energia para você criar conexão e sinergia com aquela criança. Conexão e sinergia. Legal, né? Porque o grande difícil para a mãe é ela ter a paz ali. Peraí. Vai, vem, pode. Tá bom. Porque, isso é muito difícil. Esse é o ponto mais difícil de tudo. A birra como lida é simples. Você abre qualquer site aí, você tem aí. Mas como você se acalma para lidar com a birra, isso que a gente já fala bastante no curso. Legal? Estou preparando, já comecei o meu roteiro aqui, eu vou gravar e eu vou pôr para vocês aí algumas coisas aí, sempre falando da birra, que é um tópico aí que chama muito atenção, mas na verdade o negócio é ter saber entender a cabeça da criança para você poder usar esse tipo de situação o resto da vida da criança, não só na hora da birra. Porque na hora da birra você aprende a lidar com o seu filho frustrado. E o filho frustrado você vai ver muitas vezes na sua vida. Muitas vezes. Até minha mãe do nascida me vê frustrado ainda. Entendeu? É interessante. Por isso que eu estou preparando o curso. Para que a gente tenha entendimento do cérebro da criança. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sobre o entendimento, de como funciona o cérebro da criancinha ali. Algumas coisas que é importante você saber. Porque quando você aprende como funciona o cérebro da criança, você cria uma empatia pela criança, entendeu? Você vê que ela não faz de propósito aquelas coisas. A segunda coisa, a gente aprende a entender o que causa as birras, né? Por que aquela criança tem, que é mais ou menos essa conversa que a gente teve aqui, mas um pouco mais profunda.
as táticas ali para você se livrar da birra e a principal, como falar tranquilo, como ter uma mente leve e conseguir nesse momento ser o seu eu mais calmo possível para conseguir lidar com aquela situação. Porque o bebê, o nosso filho, ele é o motivo da nossa vida, né? Então a gente quer dar o melhor para eles. E nesse momento é uma hora que é uma oportunidade que se apresenta para você mostrar para eles como você é naquela melhor forma. Não tem muitas oportunidades na vida para o pai e a mãe se mostrar como uma pessoa pontual, ali com a cabeça no lugar, né? Essa é uma hora fundamental. Certo? Eu vou começar a escrever o texto aqui, já começamos aqui, já tem, nossa, já fiz 10 rascunhos já, né, na verdade. Mas nenhum deles tinha essa conversa assim gostosa assim de bater papo com vocês, porque eu acho que é a coisa mais importante. Combinado? Então, semana que vem voltaremos com as dúvidas, conversando sempre sobre tudo da criança, não só a cabeça, o cérebro da criança, mas também sobre o dia a dia da mãe, do pai, troca de fralda, aquela luta toda que a gente sabe que não é fácil. Valeu? Até semana que vem e um abraço para todos vocês. Vou deixar salva aqui e depois vocês dão uma assistidinha de novo, tá bom? Valeu!